Olá, meu nome é Luca Araújo, sou estudante de fisioterapia da Universidade Federal da Bahia e hoje eu irei falar sobre a corrente galvânica e a iontoforese. Primeiramente, vamos falar das características biofísicas da corrente galvânica. A corrente galvânica é a corrente mais simples e barata que existe e por isso ela é bastante utilizada. A corrente galvânica é uma corrente contínua, ou seja, os elétrons migram do cátodo, o polo negativo, para o ânodo, o polo positivo. Com a aplicação da corrente galvânica em uma solução aquosa, no caso, o nosso corpo, irão ocorrer dois fenômenos, a eletroforese e a eletrólise. A eletroforese é a migração de íons para os eletrodos e a eletrólise é a quebra de moléculas devido à passagem de corrente elétrica. No GIF à direita, é possível visualizar o fenômeno de eletroforese, na qual os íons negativos, os ânions, migram para o polo positivo, o ânodo, e os cátions, os íons positivos, migram para o polo negativo, o cátodo. E na imagem abaixo, podemos visualizar o fenômeno da eletrólise, onde o H+ migrou para o cátodo e o OH- para o ânodo. Com a aplicação da corrente galvânica no nosso corpo, existem reações químicas, como vimos no slide passado, e também isso gera efeitos. Mas vamos falar um pouco mais sobre as reações químicas. Essas reações, elas diferem de acordo com o polo com o eletrodo. Se o eletrodo é o ânodo ou o cátodo. No cátodo, o pH aumenta, tornando o meio mais alcalino. Por que isso? Vamos dar um exemplo. No cátodo, o polo negativo, o H+ irá receber um elétron do eletrodo e então irá se tornar o H+, ao receber o elétron, irá perder a sua polaridade negativa, positiva, irá se tornar, irá se tornar eletricamente neutro. Juntando dois hidrogênios, irá formar o gás hidrogênio. É volátil e ele irá ser liberado. E por isso, temos o aumento do pH, e por isso o meio fica mais alcalino. Já no ânodo é diferente. O Cl- irá doar um elétron para o ânodo, se tornando eletricamente neutro. Então, 2Cl irá formar o Cl2, que é o gás cloro, que irá ser liberado, irá ocorrer a diminuição do pH, e isso torna o pH mais ácido. Na tabela direita, podemos ver os efeitos que os eletrodos têm no nosso corpo. O cátodo, o polo negativo, ele tem efeito de aumentar o metabolismo, enquanto o ânodo tem o efeito de diminuir o metabolismo. Podemos ver que o cátodo tem ação estimulante, enquanto o ânodo tem efeito analgésico. O cátodo tem efeito irritante, enquanto o ânodo tem efeito sedativo. O cátodo tem um efeito vasodilatador, enquanto o ânodo tem vasoconstrictor. O cátodo hiperemia, o ânodo menor hiperemia. O cátodo hidrata o tecido, enquanto o ânodo desidrata o tecido. O cátodo ele atrai hidrogênios, enquanto o ânodo atrai oxigênio. No cátodo, ele causa sangramento, enquanto o ânodo ele detém o sangramento. O cátodo tem menor poder germicida, enquanto o ânodo tem uma ação germicida mais evidente. O cátodo não tem a coagulação do sangue, enquanto o ânodo tem a coagulação do sangue. E o cátodo não corrói metais, enquanto o ânodo corrói metais por oxidação. Além dessas características, é também necessário termos um pouco mais de informação sobre a corrente galvânica. Por exemplo, a corrente galvânica é uma corrente que gera calor ao passar pelo corpo e por isso ela pode gerar eritremas e vermelhidão no local. Isso ocorre por causa do efeito Joule e também por causa desse efeito existe o risco de queimadura, então devemos tomar muito cuidado ao manipularmos essa corrente.
A corrente também altera a condutibilidade e a excitabilidade do músculo. E além da aplicação direta por eletrodos, também pode ser aplicada através do banho galvânico, que é uma solução aquosa, onde colocamos os eletrodos nessa solução aquosa e nessa solução iremos colocar a área que queremos realizar o procedimento com o paciente. A corrente galvânica ela é utilizada na iontoforese em procedimentos estéticos e faciais e corporais, como procedimento de eletrolifting, tratamento de celulite, que também pode ser feito pelo eletrolifting. E na ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente direta, e na ETECC, que é a estimulação transespinal por corrente contínua. A iontoforese é uma das aplicações da corrente galvânica, e a iontoforese consiste na administração de substâncias sobre a pele por intermédio da corrente. Geralmente, essas substâncias são fármacos e os efeitos da aplicação dessa corrente irá diferir de acordo com o fármaco utilizado e com a substância utilizada. Geralmente, são utilizados mais analgésicos locais, anti-inflamatórios. E hoje, a iontoforese é a prática terapêutica mais utilizada na estética. E a iontoforese ela é regida por duas leis. A primeira é a lei de Dufay, que diz que cargas de mesma polaridade se repelem e cargas de polaridades opostas se atraem. E a segunda, podemos visualizar na experiência de Chatsky. Tem um esquema à direita, e eu vou explicar um pouco mais sobre esse esquema, pois esse esquema se refere à experiência, onde nessa experiência foi colocado iodeto de potássio na parte superior de uma batata e foram postos eletrodos nas extremidades da batata. E logo após um tempo, no polo positivo foi notada uma maior concentração de iodo, e por essa concentração de iodo nessa parte, tivemos uma coloração mais azulada, pois o iodo reagiu com o amido, e aí podemos notar a maior concentração de iodo. E no polo negativo temos a maior concentração de potássio, o K+. E aí podemos... E também não teve reação, o potássio não reagiu com o amido. Esse experimento mostra claramente os fenômenos da eletrólise e na migração iônica, que é a outra vertente, podemos ver a migração iônica e fenômenos da eletrólise, e junto com a lei de Dufay são os fenômenos que norteiam a iontoforese. Como todo tratamento, a iontoforese também apresenta vantagens e desvantagens no seu tratamento e na sua aplicação. As vantagens da iontoforese é a aplicação local, evitando desgaste metabólico do fígado, já que o fármaco não irá precisar ir para o fígado para ser metabolizado, para depois ele conseguir realizar a sua ação. Feito mais rápido, por já estar sendo aplicado no local. Tem uma fácil aplicabilidade e um baixo custo. As desvantagens são o risco de queimaduras devido ao efeito Joule, lembrando que a iontoforese utiliza a corrente galvânica, e como eu falei anteriormente, a corrente galvânica ela causa vermelhidão local e eritremas, e com o uso prolongado pode gerar sim queimaduras. A iontoforese não atinge estruturas profundas, então não podemos utilizar para músculos em camadas mais profundas, em certos órgãos. A porcentagem do medicamento que é absorvida é desconhecida. E essas são as referências.